Oi, pessoal, tudo bom? Então, hoje a gente escolheu um tema que tem surgido muito no consultório, os pacientes estão perguntando bastante, acho que andaram circulando algumas notícias sobre o assunto. Então, a gente decidiu falar sobre o transplante de células-tronco para pacientes com doença de Parkinson. Se isso é um tratamento que já existe, se é um tratamento viável, né? Como andam as pesquisas com relação a esse tratamento. Estou aqui com a minha colega, doutora Joyce, Oi, e a gente pessoal. vai falar um pouquinho sobre o assunto. Eu acho que eu vou começar, assim, lembrando um pouco para todo mundo o papel da dopamina na doença de Parkinson, né? Então, a dopamina é um neurotransmissor que nós temos circulando no nosso cérebro, e é um neurotransmissor responsável por diversas funções, entre elas a realização do movimento. Então, ela é como se fosse um combustível que ajuda a modular a maneira como a gente realiza os nossos movimentos, né? E quando existe a ausência dessa substância ou a redução dessa substância no cérebro, aparecem aqueles sintomas de lentidão dos movimentos, de rigidez, de tremor. Então, geralmente, esses sintomas são causados pela redução da dopamina no cérebro, que acontece na doença de Parkinson. Neste contexto, há alguns anos já iniciaram algumas pesquisas com relação a talvez transplantar neurônios que produzam essa substância dopamina no cérebro, numa tentativa de tentar suprir essa deficiência, né? Então, a Joyce vai falar um pouquinho mais sobre isso, assim, talvez começar explicando mais ou menos o que seria esse transplante de células-tronco, né? O que que você acha, Joyce? Vamos lá. Assim, células-tronco é sempre um tema muito quente em várias áreas, não só em neurologia, não só em doença de Parkinson, porque as células-tronco, de certa forma, são muito especiais, né? Quando você ouve alguém, é um tratamento com células-tronco, você dá uma atenção mais diferenciada, como se fosse um tratamento mais moderno, mais tecnológico, né? E o grande, o que torna as células-tronco tão especiais é que elas têm uma capacidade de se multiplicar e se transformar em qualquer tipo de célula do corpo, inclusive nesses neurônios produtores de dopamina, que são justamente os neurônios que se degeneram na doença de Parkinson. E a gente tem as células-tronco embrionárias, é importante diferenciar isso, né? Que são aquelas extraídas de embriões, e as células-tronco pluripotentes induzidas, né, que são produzidas em laboratório a partir de células adultas. Então, por exemplo, pega uma célula da pele da pessoa, reprograma ela para ela voltar ao estágio inicial semelhante ao embrionário. E o raciocínio da utilização das células-tronco na doença de Parkinson é justamente esse que você comentou. É você pegar essas células-tronco embrionárias ou pluripotentes, injetar elas na região onde se tem células produtoras de dopamina na doença de Parkinson, mas que estão degeneradas pela própria doença. Essa região a gente chama de estriado, que fica no miolo do cérebro. Então, precisa de uma neurocirurgia para transplantar essas células-tronco lá para o meio do cérebro. E aí, uma vez lá, elas se transformariam em neurônios produtores de dopamina, e aí é possível restaurar parcialmente a função dessa região, né, cerebral produtora de dopamina e melhorar os sintomas motores causados pelo déficit de dopamina no corpo. Ou seja, a gente está falando aqui, Isabela, de um tratamento sintomático e não de um tratamento curativo. Infelizmente, a doença de Parkinson ainda está lá. A gente só está tentando reestabelecer essa população de células de dopamina que foi perdida pelo processo neurodegenerativo. Então, é um tratamento que melhora os sintomas, mas infelizmente não cura a doença. E a grande preocupação que a gente vem tendo, assim, os pesquisadores, na verdade, né, com o transplante de células-tronco na doença de Parkinson, é que existem questões éticas envolvidas a respeito do uso de células embrionárias, retiradas de embriões. Então, todos os esforços vêm sendo direcionados para tentar aprimorar as técnicas que utilizam as células pluripotentes, que seriam as células que você transforma, pega do paciente, transforma ela em células já em estágios iniciais. E o grande marco, né,
que a gente tem nessa linha de pesquisa foi um estudo feito no Japão com um paciente em 2020 que transplantou células tronco pluripotentes pro estriado desse paciente lá pro miolo do cérebro e esse paciente melhorou bastante. Só que foi um paciente. Infelizmente, uma andorinha não faz verão. A gente não pode tirar conclusões de um estudo com um paciente, entendeu? Existem alguns estudos mais antigos, né, que essa ideia das células-tronco já é um pouco mais antiga, mas são estudos justamente que fazem diferente disso que você falou, né? São células-tronco embrionárias, ou seja, de embriões que são transferidos para aqueles pacientes e potencialmente podem trazer algum benefício, mas esse paciente, além de existir a questão de usar células que não são células que são embrionárias, ele precisaria ficar em uso de imunossupressor também, né? Então ele precisa reduzir a, a defesa do organismo dele para aceitar melhor aquelas células que não são originalmente do corpo dele, né? E então isso envolve muito mais questões do que potencialmente esse transplante de células que são do próprio corpo do paciente, né? Isso resolveria, por exemplo, a questão de ter que usar imunossupressor, além dessa questão ética, né? Exatamente. E, inclusive, assim, muitas pessoas, igual eu comentei, Celostron é uma coisa tecnológica, o pessoal olha com outros olhos, mas esse tratamento, na verdade, ele é antigo. Tem quase 40 anos, na doença de Parkinson, no caso, né? Há quase 40 anos que foi o primeiro estudo. Foi da década lá, 1980, que foi justamente isso que você comentou, de transplantar a célula-tronco embrionária para um paciente. Esse paciente melhorou dos sintomas do Parkinson, não curou, e essa melhora foi sustentada, mas começaram a ter várias preocupações a respeito das partes éticas, por exemplo. De onde que foi a origem desse tecido? Qual que é a quantidade de tecido fetal que precisa? Qual que é a qualidade dessas células? Como que você vai evitar a rejeição do organismo? E aí, a partir de lá de 1980, vários estudos foram sendo desenvolvidos. Hoje, até dezembro de 2024, estavam catalogados 115 estudos utilizando células-tronco. E aí, no racional, no Parkinson, é transplantar para dentro do cérebro. Então, se algum dia alguém vê alguma notícia, olha, transplante com células-tronco injetável no sangue, transplante de células-tronco é, com alguma outra via, provavelmente é alguma informação errônea, entendeu? Isso é importante da gente frisar, né? Existem estudos em andamento. Não existe ainda uma prática clínica com relação a isso, né? Não existe a possibilidade de você ter acesso a esse tipo de tratamento hoje em dia ainda, porque é uma possibilidade terapêutica futura, né? São estudos ainda em andamento, certo? Exatamente, é importante frisar isso, porque é óbvio que a gente tem, quando a gente vê um estudo promissor, a gente tem que olhar com olhares esperançosos, mas a gente não pode tomar conclusões a partir disso, né? Falando basicamente, por exemplo, desses grandes estudos que foram publicados esse ano, que saíram notícias a respeito disso, que fomentaram a dúvida dos pacientes que acabam perguntando para a gente no consultório, esse ano, no primeiro semestre, em abril foram publicados dois estudos, concomitantemente, em diferentes localizações. Então, um estudo foi no Japão e o outro estudo foi ali na região Estados Unidos, Canadá. Estavam sendo realizados mais ou menos na mesma época. E os dois foram publicados na mesma revista que foi a Nature, que é uma revista extremamente confiável. O estudo japonês, ele fez o quê? Pegou 7 pacientes com Parkinson. Transplantaram esses 7 pacientes com células pluripotentes para observar a segurança do procedimento. Então, foi um estudo de segurança. A gente chama, gente, de estudo de fase 1, fase 2. E esses pacientes melhoraram, não houve efeito adverso. Eles melhoraram os sintomas motores, mas não foi o objetivo desse estudo. O objetivo não foi ver o quanto que o paciente melhora, foi ver se o procedimento é seguro, se o organismo, se essas células-tronco não iriam se desenvolver em tumores, que isso pode acontecer nas células pluripotentes, se o procedimento cirúrgico não ia causar nenhum dano para o paciente.
O estudo lá de Estados Unidos e Canadá foram 12 pacientes, mas eles utilizaram as células-tronco embrionárias, né? Que também não houve efeito adverso. Inclusive, quando utiliza-se as células embrionárias, os pacientes com Parkinson podem ter discinesias, que são aqueles movimentos involuntários que eles têm quando eles tomam a levodopa. Não, ou não, eles não tiveram tantas discinesias e os pacientes tiveram uma melhora. Então, assim, ó, além de ser seguro, mostrou que os pacientes melhoraram, mas esse não foi o objetivo do estudo. O objetivo dos dois estudos, que foram de fase um e fase 2 foi para observar se esse procedimento, que faz sentido, se esse procedimento pode ser realizado, se ele é seguro, se não vai causar nenhum dano no paciente, porque a gente não pode em medicina, né? Primo não sério, a gente não pode causar um malefício para o paciente, né? Exato. Então, assim, eu acho que antes a gente tinha talvez o racional de que faria sentido, né? Então, um paciente com doença de Parkinson que tem uma degeneração, ou seja, uma redução de neurônios produtores de dopamina, se a gente inserisse nesses pacientes células que teriam o potencial de se transformar nesses neurônios produtores de dopamina, se isso faria sentido. A gente sabe que racionalmente faz, e agora com principalmente essas novas pesquisas, né, que mostram principalmente a segurança, isso vai se tornando talvez uma terapia que tem uma possibilidade de ser realidade num futuro próximo, né? A gente precisa primeiro ter muita certeza de que fazendo esse tipo de procedimento, que é um procedimento invasivo, a gente não pode estar, talvez, causando mais um problema para aquele paciente, né? Por isso que essas pesquisas de segurança são tão importantes. Perfeito. E aí é importante lembrar, muitas pessoas não sabem disso, obviamente elas não têm obrigação de saber, mas para um tratamento sair da pesquisa e ir para o mercado, lá para a bancada da farmácia, primeiro ele passa por várias etapas. Então, imagine, ó, medicamento X, testado para Parkinson. Primeiro ele é testado em modelos pré-clínicos, ou seja, um modelo animal, um macaco com Parkinson, um rato com Parkinson, para ver se faz sentido, se o conceito funciona. Funcionou no modelo animal, pré-clínico, ele vai para a fase clínica. Aí são três grandes fases. Fase um e fase 2 que elas avaliam principalmente a segurança. Faz sentido o procedimento, mas é seguro? Eu não vou causar dano para o paciente? Ele não vai ter efeito adverso grave? Se passa da fase um fase 2 ele vai para a fase 3 que são estudos que vão avaliar a eficácia. E a eficácia, se isso daí com estudos mais bem desenhados, com uma quantidade muito grande de pacientes, com grupos controles para ver se não vai ter efeito placebo ou não. Para quando passa da fase 3 se tem uma boa resposta, aí que os órgãos de vigilância vão aprovar, como a Anvisa ou a FDA nos Estados Unidos, né? E aí, assim, o que a gente tem? A gente tem que esses estudos com transplante de células-tronco, que foram estudos de fase um fase 2 mostraram que o procedimento é seguro nos pacientes com doença de Parkinson, mas a gente ainda não pode utilizar para tratamento clínico na prática. Por quê? O número de pacientes foi muito pequeno, 7 pacientes num, 12 pacientes no outro. Os estudos foram abertos, ou seja, os pacientes sabiam o que estava acontecendo, os investigadores sabiam o que estava acontecendo, e a gente sabe que existe efeito placebo e viés de investigador, porque quem está investigando, Isabela, quer que o negócio funcione, né? E pacientes com Parkinson, eles padecem muito de efeito placebo. Porque quando a gente fica na esperança de melhora, a nossa dopamina, ó, faz isso aqui e melhora o paciente com Parkinson. E o objetivo, mais uma vez, foi avaliar segurança. A eficácia foi uma observação secundária. Então, próximos passos, enxergar esses estudos de maneira muito com entusiasmo e otimismo e observar, acompanhar os estudos de fase 3 para confirmar os resultados e avaliar a eficácia. Exato. A gente se alimenta dessa esperança, né? É muito importante que estudos como esses existam, né? Que esteja acontecendo esse movimento em prol de procurar um tratamento mais efetivo, né? Mas a gente tem que ter calma e ter paciência, porque esses estudos, quando bem feitos, levam tempo, e a gente precisa desse tempo e precisa que todas essas etapas sejam preenchidas, né? Para a gente ter maior segurança na hora de prescrever e na hora
depositar também a confiança dos nossos pacientes nesse tipo de tratamento, né? É importante seguir todas essas fases direitinho. É importante que vocês saibam disso de uma maneira muito crítica e com informações confiáveis para que vocês não caiam nem em informações falsas, que a gente chama de fake news, nem em tratamentos falsos, que é pior ainda, quando você se submete a um tratamento que não tem eficácia alguma ou com uma proposta irreal. Porque já aconteceu no ano passado, se eu não me engano, de circular no WhatsApp uma notícia que um estudo com celostronco em pacientes com Parkinson estava sendo realizado numa grande universidade, que eu nem vou citar o nome aqui. E vários pacientes meus, provavelmente seus também, Sim. nos mandaram essa imagem de um neurocirurgião mexendo lá com a notícia embaixo. Então, gente, no Brasil ainda não temos nenhum estudo registrado com transplante de células-tronco. E sempre que a gente tiver novidades, a gente vai colocar aqui. Por isso que tem o blog Comunidade Parkinson News, justamente para manter vocês informados com qualidade. Isso mesmo, com certeza. O objetivo aqui é trazer informação de qualidade, em tempo real, né? A gente está antenado em tudo que está acontecendo no mundo do tratamento da doença de Parkinson, e o nosso objetivo é trazer para vocês as informações reais em tempo real, para que vocês, informados, tenham melhor acesso e melhor tratamento dessa doença. Em resumo, Isabela, terapia com células-tronco na doença de Parkinson ainda está numa fase experimental. Os resultados iniciais são muito promissores, mas ainda não indicam que a gente pode utilizar na prática clínica, não indicam cura. Eles são tratamentos sintomáticos para melhora de sintomas. É essencial a gente aguardar novos estudos de fase 3 com mais pacientes e com um controle mais rigoroso, e tenham bastante cuidado com o fake news. Qualquer coisa, mande mensagem para a gente ou dê uma conferida na nossa comunidade Parkinson News, tá certo? Isso aí, pessoal. Até a próxima, então, trazendo sempre as informações baseadas em ciência, informações corretas para que vocês sigam nessa jornada. Até mais. Pessoal, inclusive, ó, uma ideia. Se vocês receberem ou lerem algum tratamento novo que vocês ficaram em dúvida, deixe aqui nos comentários, que a gente sempre está lendo, e aí a gente vai fazer uma revisão desse novo tratamento para trazer uma opinião baseada na ciência para vocês. Ótima ideia, Joyce. Deixa aí, pessoal, e a gente vai fazendo as próximas lives sempre trazendo, respondendo as dúvidas de vocês. Até mais, pessoal. Até.